pessoal, tudo bem? Vamos agora aprender e relembrar algumas funções importantes na operação envolvendo a nossa calculadora. É importante que você tenha o manual da sua calculadora, porque se ela for diferente desse modelo da Cássio, né, a gente vai ter um pouco de dificuldade de acompanhamento. Entretanto, caso você tenha qualquer Cássio, as funções elas vão ser bem similares a essa que eu vou apresentar para vocês. O primeiro passo que a gente precisa é ligar a impressora. Depois de ligar a impressora, a gente pode fazer alguns cálculos bem simples, como por exemplo 2 vezes o 5, utilizando esta tecla para que a gente tenha o resultado. Tá certo? Alguns resultados, alguns valores que nós vamos utilizar, eles são fracionados. Então, por exemplo, 2,5. Eu vou utilizar este ponto aqui para representar a vírgula, tá certo? Já que a calculadora ela está programada na linguagem americana. Então, 2,5 dividido por exemplo, 6, igual, eu tenho então o meu resultado. Eu vou utilizar essas operações, estas teclas como vezes, dividido, mais e menos, para que eu tenha a minha resposta. Alguns cálculos também vão exigir a utilização do parêntese, como por exemplo, abre o parêntese, 2 vezes 6,3, fecha o parêntese, dividido por 3. E aí eu tenho o meu resultado, tá bem? Esses são alguns cálculos, algumas funções bem simples da calculadora que a gente precisa inicialmente aprender. Dando continuidade aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente deve efetuar o cálculo de uma operação onde eu tenho diversos números e eu preciso utilizar o parêntese. Então, eu preciso fazer um cálculo que seria 2,5 vezes 3,6 vezes 5,2, né, como aqueles cálculos que a gente faz, por exemplo, para calcular a molaridade, dividido por 20 vezes 50. Então, vejam aqui, na parte superior do meu visor, aqui, que eu tenho o meu cálculo, a minha operação do numerador inteira dentro de um parêntese, e depois eu faço a divisão pela multiplicação do denominador. Então, eu tenho dividido pelo resultado desta multiplicação. Então, os parênteses, eles me ajudam a entender que tudo anterior a esse divisão, eu tenho o numerador. E tudo depois dessa divisão, eu tenho o denominador. Então, eu vou dar o OK e aí eu tenho o meu resultado. Se por acaso eu não faço, eu coloco, por exemplo, tudo isso daqui e aí depois eu faço a minha divisão, tá certo? Eu vou ter um resultado diferente daquele esperado. Aqui, a minha divisão ela vai ocorrer seguindo as ordens de prioridade das operações matemáticas e não é isso que você quer. Esse é um exemplo que pode ser aplicado e que você deve levar em consideração na hora de efetuar os cálculos envolvendo molaridade e normalidade.
nós vamos aprender a usar as funções fix e size. Se vocês observarem, aqui na minha tela já aparece, né, o fix, indicando que a minha calculadora já está programada para esse modo. O que significa o fix e o size? Eu vou estar configurando o meu resultado. Vamos supor que eu tenho aqui 2,3 vezes 2,06. Né? Então, eu tenho esse valor aqui. Verifiquem, 4,738. Tá? Então, esse ponto equivale à minha vírgula no Brasil, tá certo? E eu tenho aqui um resultado que ele tem como casas decimais após a vírgula o 7, o 3 e o 8. Eu tenho 3 casas decimais. Eu posso fazer a alteração para aumentar ou diminuir. Eu vou aumentar quando eu tiver, tá bem, algarismos significativos que me deem toda essa precisão. Então, se os dados que você tem, por exemplo, tem 5, 6, 7 casas decimais, você pode ter um resultado com tudo isso de casa decimal. Agora, se os dados que você tem para efetuar o seu cálculo só tem uma ou duas casas decimais, você não pode fazer essa extrapolação de precisão, já que você não tem toda essa precisão nos dados iniciais. Então, eu preciso alterar. Então, aqui na minha calculadora, eu vou clicar no mod, uma vez, duas vezes e 3 vezes. Eu chego nessa tecla, fix e size. O norm é uma função na qual a calculadora vai automaticamente fornecer para você no melhor modo esse resultado. A gente não vai estar utilizando, a gente vai usar o fix e o size. Vamos aprender primeiro sobre o fix. O fix, para que eu escolha essa função, eu vou clicar agora aqui no meu 1. E aí a calculadora está me perguntando com quantas casas decimais eu quero, de 0 a 9. Eu vou colocar 2. Então vejam que agora eu tenho o resultado arredondado para 2 casas decimais. Vamos fazer novamente? 1, 2 e 3. Cliquei 3 vezes aqui na minha tecla mod, tá? Chego a essa tecla, seleciono 1. Vou colocar agora 5 casas decimais. Olha o meu valor, 4,738000. Tudo bem? Bom, esse valor ele também pode ser expresso em notação científica, na base 10. Eu vou fazer a mesma operação. 1, 2 e 3. E eu tenho aqui a função size. Para escolhê-la, eu vou clicar no 2. E eu agora tenho que decidir com quantas casas decimais. Vou selecionar 2, 4,7 vezes 10 a 0. Tá bem? Bom, posso também aumentar o número de casas decimais. Volto lá. 1, 2, 3. Size. 6 casas decimais. Olha lá, tá? Por enquanto aqui esse vezes 10 elevado a alguma coisa está dando 0, porque eu tenho um valor bem alto. Mas eu vou fazer uma outra operação, tá? Vamos lá. 250 dividido por 12.589. Deixa eu colocar um número menor. 2 dividido por 12.599. Então, vejam lá. 1,58743 vezes 10 a menos 4. Tá bem? Vou diminuir o número de algarismos significativos porque eu não tenho toda essa precisão. Veja quais são os meus números de entrada. 2 e 12.599. Eu não tenho precisão de vírgula 0000, os valores que tem aqui após esse vírgula depois do 9. Então, trabalhar com essa precisão é estimar uma precisão que você não tem nos seus dados. Então, 1, 2, 3, seleciono o size e vou selecionar 3 casas decimais. Então, 1,59 vezes 10 a menos 4, tá bem? Posso também expressar esse valor em algarismo normal, que é o fix. 1, 2, 3, fix. E olha lá, eu vou escolher 2 casas decimais. Vejam que o meu resultado está dando 0. Mas qual é o problema? Esse valor, ele tinha como casa decimal 10 elevado a menos 4. Então,
com duas casas decimais após a vírgula, eu não consigo enxergar o valor por ele ser muito pequeno. Mas se eu aumento para 4, esse valor ele começa a aparecer. Esse é um caso que, para a gente, é mais adequado trabalhar no Science, por ele ser um valor pequeno, do que trabalhar com Fix, que é mais adequado para valores maiores, valores que a gente não tem, né, um número de casas decimais, por exemplo, acima de 2, 3 casas decimais para ele aparecer, tá certo? Vamos fazer agora um cálculo envolvendo o menos log, que é o cálculo que nós utilizamos para o pH, tá bem? Você vai observar que aqui na calculadora a gente tem a tecla menos, que a gente vai utilizar para os cálculos envolvendo a subtração, e aqui nós temos esse sinal de menos dentro do parêntese, que nós vamos utilizar quando a gente precisar indicar apenas a existência ali de uma situação negativa, tá? Então, menos log, que é o pH, e aí eu teria a concentração de íons H+. Vamos primeiro colocar um valor normal, 2,56. Olha lá, eu tenho esse resultado, menos 4,08 vezes 10 a menos 1, tá bem? Só que como a gente viu lá nos nossos exercícios, geralmente os valores de concentração são valores baixos. Então, eu teria que digitar 1,8 vezes 10 a menos 3. E como é que eu vou fazer a introdução dessa informação? Vamos primeiro ver digitando sozinho o valor. Então, 1,8. Vou utilizar a função shift. Essa função shift vai selecionar as funções que estão em amarelo nas teclas. Então, aqui no botão log, eu tenho em amarelo o 10 elevado a x, que é o que eu quero encontrar. Eu quero digitar o valor 1,8 vezes 10 a menos 3. Então, shift, vejam que já está, deixa eu só confirmar, aqui eu tenho aparece o Szinho, tá dando muito para ver, mas aqui aparece um S de que o shift está selecionado e vou clicar no log. Vejam que aparece aqui 10, tá? E não log, porque eu justamente ativei esta função e é um 10 diferente, tá? Indicando que é o 10 elevado a x. E agora eu vou digitar o que eu quero, menos 3. Então, este seria a forma correta de a gente digitar o valor 1,8 vezes 10 a menos 3. Vamos colocar ele agora dentro do log. Menos log, abre parêntese, 1,8, shift, log, ativei a função 10 elevado a x e vou digitar menos 3. Olha só, ele como está no modo Science, ele está me aparecendo aqui esse vezes 10 elevado a zero. Então, isso indica que é um valor grande. Então, eu não preciso trabalhar no Science. Eu vou trabalhar no Fix. Então, 2,74. Esse é o meu valor de pH. Vamos fazer mais um exemplo, tá? Menos log. E agora eu vou digitar o valor de 2,57, shift, log, elevado a menos 8. Fecho parêntese. Vejam que eu indico aqui, vamos voltar aqui para vocês verem, eu indico aqui que tudo que está dentro do parêntese é para que eu tire o log, o menos log, tá? E aí eu vou dar o meu OK, valor 7,59. Agora, nós vamos trabalhar colocando potências diferentes do quadrado ou cubo. Quando eu quero elevar o quadrado, eu tenho aqui a função x ao quadrado.
Então, por exemplo, 10 vezes 10 ao quadrado. Se eu quero digitar 10 ao cubo, 10 ao cubo, tá certo? Agora, quando eu tenho uma potência diferente do 12 e do 3, eu vou precisar utilizar outras funções. Então, eu posso usar esse 10 elevado a x, então eu poderia, por exemplo, fazer 10 elevado a 5,6, né? Então, quando eu uso essa função, ele já indica que o valor ao lado, à direita, vai ser uma potência, tá ok? E quando eu quero digitar qualquer outro valor, 2,56, tá bem? Eu posso utilizar esta função aqui. Ela é referente ao expoente, indica que o que vem à direita é a potência. Então, eu posso colocar entre parênteses, por exemplo, 5. E aí eu vou ter o meu resultado, tá certo? Posso também trabalhar com as raízes, diferente de a raiz quadrada e a raiz cúbica. Quando eu quero tirar a raiz quadrada de um valor, raiz quadrada é de 2. Então, eu digito aqui a raiz, digito o valor. Um valor simples, tenho a raiz quadrada. Quando eu quero digitar a raiz cúbica, vejam bem aqui a raiz cúbica. Então, x raiz cúbica e digito o valor. Quando eu tenho uma raiz diferente de 2 ou de 3, eu vou precisar utilizar esta função aqui, x raiz, tá bem? Só que tem uma singularidade. Eu primeiro tenho que digitar o valor dessa raiz. Então, por exemplo, 4, shift, porque eu quero usar esta função em amarelo. Então, eu tenho essa configuração. Então, a calculadora entende que a raiz aqui não é 2 nem 3, é 4. E aí eu digito o valor. Nos cálculos que vocês vão trabalhar, muitas vezes vocês vão ter um numerador cheio de números e um denominador também cheio de números com várias operações. Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, por exemplo, de um cálculo que a gente poderia fazer, né? Raiz quadrada. Eu quero abrir um parêntese indicando que tudo que vir depois vai estar dentro dessa raiz, e aí eu vou digitar o valor 2,56, tá? Vezes 2,57. 57. E aí ela entende, fechando parêntese, que tudo aqui está dentro da raiz. Quando eu tenho numerador e denominador, eu preciso identificar e separar o que é numerador e o que é denominador. Então, vamos lá. Raiz, abre parêntese, eu vou abrir um segundo parêntese, porque ele vai me separar o numerador. 2,56 vezes 8,96. E fecho parêntese. Então, eu acabei de indicar. Isso daqui é uma única coisa, que é o meu numerador. E eu vou dividir, vou abrir o parêntese, 2,58 vezes 9,78. Fecho parêntese. Esse parêntese fecha o parêntese que eu abri para indicar o denominador. Voltando aqui para vocês observarem, desde o começo, vejam que este parêntese aqui é o que indica que tudo que vem depois está dentro da raiz. Só que ele eu ainda não fechei. Então, quando eu voltar lá para o final, eu preciso adicionar o último parêntese. E dou o meu OK. E aqui eu tenho o meu resultado, que eu posso expressar tanto no modo fix quanto no modo size. Isso vai depender do meu resultado. Se ele é um valor grande, um mediano ou se ele é um valor pequeno. Valores pequenos são melhores de serem expressos em modo fix, modo science, que seria notação científica. Valores medianos a grandes, é interessante que a gente trabalhe no modo fix. Vamos ver agora uma informação bônus. Vamos supor que eu tenha que fazer um primeiro cálculo, 2,5 vezes 2,3. Esse é o meu resultado, 5,75. A esse resultado, eu tenho que continuar com a minha informação, com o meu cálculo. Eu posso digitá-lo novamente e continuar a fazer o meu cálculo,
Ou então, eu posso utilizar a função ANS, que é de resposta em inglês, tá bem? Nesse caso, quando eu uso esta função, ele puxa o último resultado. Então, vamos supor 2,3 mais 5,6, 7,9. Então, eu quero a última resposta mais 1, 8,9. Tá bem? Então, essa função a gente pode utilizar quando eu quero fazer um cálculo em sequência, que é mais adequado do que você ficar digitando uma expressão, pegando um resultado, apagando a memória e reescrevendo esse resultado. Você vai conservando os valores, os seus algarismos significativos e efetuando o cálculo da melhor maneira possível.